O nosso primeiro encontro, a gente vai verificar esse conteúdo básico, é muita coisa, espero que a gente possa terminar, senão a gente pode terminar na próxima aula, mas eu separei um conteúdo básico sobre noções de direito ambiental, para a gente começar a discutir, introduzir um assunto, até mesmo para quem não é da área do direito, isso é extremamente importante. Então a gente vai ver rapidamente o conceito de direito ambiental, a legislação específica sobre direito ambiental, os princípios do direito ambiental, espécies de meio ambiente e instrumentos de proteção. É claro que é muita coisa, mas a gente fez um recorte aqui para a gente poder, obviamente, conversar de uma forma introdutória, já que o curso foi construído para alunos de graduação, então, de uma forma introdutória, para a gente conversar sobre esses temas. Primeiramente, antes de entrar no assunto, no conteúdo, de fato, eu quero dividir com vocês 3 matérias que foram amplamente vinculadas na mídia, e eu queria, obviamente, colocar como uma ilustração para a gente começar a nossa disciplina, para a gente começar o nosso minicurso, que vai, obviamente, impactar todos os nossos encontros, todas as nossas aulas, para a gente refletir, repensar sobre essa questão que a gente vive atualmente, vinculado com a questão ambiental e do compliance. Dia 29 de abril de 2020, foi uma matéria que saiu no site Clima Info, e justamente é um site que fala sobre a questão climática, né, no mundo, e a manchete foi: Merkel quer recuperação com apoio à economia verde após pandemia. Significa isso o quê? Que a chanceler alemã, Angela Merkel, né, afirmou que a recuperação das economias pós-pandemia precisa urgentemente aproveitar essa oportunidade que a gente vive para o quê? Para investir em proteção à biodiversidade, enfrentando aí a questão básica, principal, primordial, o problema maior do meio ambiente, que é o aquecimento global. A gente vai falar um pouco sobre economia verde, mas já adiantando, é aquele modelo de desenvolvimento que prioriza, portanto, a proteção do meio ambiente, que visa desenvolver a sociedade, desenvolver as nações, desenvolver a humanidade com a consciência ambiental. Acho que esse é o principal aprendizado que a gente tem que tirar dessa pandemia, desse momento de isolamento social que a gente está vivendo, porque justamente é uma resposta, né, é um aprendizado, e uma resposta a outras situações preocupantes que podem acontecer no futuro. E justamente a economia verde é a base de um desenvolvimento sustentável, que nós vamos conversar também nos próximos encontros. Outra que eu queria compartilhar com vocês é essa, eu acho que todo mundo deve ter tido conhecimento na ampla mídia, né, saiu na Folha de São Paulo, através de estudos, que determinou que as imagens de satélite mostram que mancha de poluição em São Paulo reduziu durante a quarentena. Foi dia 18 de abril, essa matéria de 2020, da Folha de São Paulo. E aí eles determinam eles comprovam, né, que segundo o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases do Efeito Estufa, SEG, imagens de satélite mostram a diminuição da mancha de poluição no Rio e em São Paulo. A comparação entre 1º de abril de 2019 e 1º de abril de 2020, o Rio, a mancha em cima, a mancha do lado esquerdo seria São Paulo, a Grande São Paulo, a mancha do lado direito seria a Grande Rio, embaixo seria novamente São Paulo, e aí aqui do lado Rio, em 2020, a gente vê aí que em um mês, pelo menos, de março a abril, né, a gente vê que houve uma redução da poluição, principalmente por conta do isolamento social, das atividades industriais estarem reduzidas, do transporte estar reduzido, e dentre outras atividades que causam a poluição diária. É só a gente perceber realmente, quem mora em São Paulo, que é visível que a poluição diminuiu, principalmente pela questão atmosférica, o ar, etc. Outra questão que eu também queria colocar para vocês, e aí a gente já entra no nosso conteúdo, a respeito da matéria que saiu no Amazônia Real, que é um outro site que publica matérias relacionadas à Amazônia,
que dia 28 de abril se constatou que o coronavírus não detém madeireiros e desmatamento na Amazônia aumenta. E aí a gente tem, de acordo com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, houve um desmatamento, né, um aumento desse desmatamento de 30% praticamente na Amazônia, se comparados aos dados do sistema DETER, que é o sistema vinculado ao INPE e ao Ministério do Meio Ambiente, que faz o cálculo do desmatamento, que foi calculado entre o período de 1º de março a 1º de abril, entre os anos 2019 e 2020. Então, a gente vê aí até mesmo no início de 2020, o INPE já publicou isso também, o aumento desse desmatamento em 3 meses, de janeiro a março de 2020, antes da pandemia, portanto já vinha aumentando, e com a pandemia houve essa constatação de um aumento maior ainda do desmatamento, tendo em vista que as fiscalizações dos órgãos ambientais, a gente vai falar sobre isso, estão basicamente suspensas por conta da pandemia, por conta do coronavírus. Além disso, a gente já tem notícia aí de muitas tribos indígenas, quilombolas, comunidades ribeirinhas, dos povos da floresta, que estão se contaminando sem nenhum tipo de medida ou de política que preservem essas comunidades, estão se contaminando com o coronavírus, e é óbvio que são comunidades que são mais vulneráveis a esse tipo de vírus, como, por exemplo, no meio urbano, as periferias, as favelas e as comunidades também estão mais vulneráveis em relação à pandemia do coronavírus, do Covid-19. Então, são 3 matérias que, ao mesmo tempo, nos dá uma esperança, né, trazendo aí o discurso da Angela Merkel como primeira-ministra da Alemanha. A gente também vê aí dados de uma poluição que reduziu, por outro lado, a gente vê alguns outros problemas ambientais se acentuando. E aí eu trago essas 3 matérias para a gente, portanto, começar a falar de um conceito de direito ambiental. O conceito de direito ambiental que eu trouxe é do doutrinador Paulo de Bessa Antunes, um dos livros que está na nossa bibliografia de 2017, e ele diz assim: o direito ambiental é uma concepção de aplicação da ordem jurídica que penetra transversalmente em todos os ramos do direito e tem, portanto, uma dimensão humana, uma dimensão ecológica e uma dimensão econômica, que se devem harmonizar sob o conceito do desenvolvimento sustentado. Bom, o conceito de o direito ambiental, portanto, ele é um ramo específico dentro da ciência jurídica que se preocupa em proteger, a gente fala uma palavra específica no direito, tutelar, né, a tutela específica do bem ambiental, do bem jurídico, que é o meio ambiente. Portanto, a proteção desse meio ambiente se dá através de normas ambientais, que essas normas fazem parte do que a gente chama, normas e princípios, obviamente, que a gente vai ver aqui, fazem parte do que a gente chama de direito ambiental. E essa dimensão e essas normas, elas têm que obedecer uma dimensão humana, uma dimensão ecológica e uma dimensão econômica, que é o tripé, inclusive, da sustentabilidade, que é o que a gente vai discutir aqui bastante, e que foi onde a gente formatou o objetivo do nosso minicurso, que é justamente o tripé da sustentabilidade, a questão humana, ecológica, humana social, portanto, a ecológica, ambiental e a econômica. E isso faz parte do conceito de desenvolvimento sustentável, que a gente vai também ver como um dos princípios do meio ambiente. Legislação específica. Eu sei que a maioria de vocês não é do direito, mas a gente não tem como falar de meio ambiente, de direito ambiental, é o curso de direito ambiental, né? Sem falar de legislação. E aqui a gente vai falar bastante de legislação, é óbvio que eu vou apenas dar uma introdução dessas legislações, e vou informar quais são as principais legislações para vocês poderem consultar. Todas vocês podem consultar na internet de forma bem fácil, apenas jogando no Google. E a primeira delas, que a gente vai discutir rapidamente, é a Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6938 de 1981. Sim, a lei é de 1981, mais velha que eu. Não sou tão velho assim, mas a lei é de 1981, e essa lei vai fazer praticamente 40 anos, ano que vem, 2021, e ela trouxe aí para o direito ambiental brasileiro
é a principal norma federal, nacional, válida em todo o território nacional, que trouxe conceitos básicos sobre a questão ambiental, que a gente vai ver daqui a pouco. E, principalmente, eu separei os 3 primeiros artigos, que são artigos introdutórios sobre o conceito de meio ambiente, como o artigo 1º, o artigo 3º, o artigo 2º. O terceiro, ele dá, inclusive, o conceito legal sobre meio ambiente, que a gente vai ver no próximo slide. E é claro, gente, nós não podemos deixar de estudar e analisar a Constituição Federal de 1988, que trouxe no seu artigo 225 como a primeira Constituição do Brasil, conhecida como a Constituição Cidadã, a Constituição Verde, a Constituição que se preocupa com o meio ambiente, que visa proteger o meio ambiente como um bem jurídico, como eu falei para vocês, como, por exemplo, também outros bens jurídicos, outros direitos fundamentais, como a vida, a liberdade, a segurança, a moradia, o transporte, o meio ambiente também é um bem jurídico fundamental, protegido pela Constituição Federal de 88, então a Constituição ela é extremamente importante para esse conjunto de normas, obviamente, e trouxe no artigo 225 o princípio básico que a gente vai ver daqui a pouco, que é o do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Só que a gente precisa entender que não só o 225 fala da questão ambiental diretamente, mas outros artigos da Constituição devem ser interpretados em conjunto com o 225 para a gente entender a proteção constitucional do meio ambiente, como o artigo 1º, o artigo 3º, o artigo 5º e o artigo 170. Eu vou já falar para vocês sobre esses artigos, ok? Vou introduzir primeiro a Política Nacional do Meio Ambiente, dar alguns conceitos, e em seguida a gente vai para a Constituição, para a gente não se alongar muito. Essa política, como eu falei, ela cria normas gerais, instrumentos de tutela do meio ambiente. Que instrumentos são esses? A gente vai ver 2 instrumentos hoje, mas a lei cria mais de 10 instrumentos, e a gente tem aí vários instrumentos para poder proteger o meio ambiente, que o poder público, inclusive, pode acionar, deve acionar esses instrumentos para a proteção ambiental quando for realizar alguns empreendimentos que causem poluição ou degradação, a gente vai já estudar isso. Então, essa norma ela foi extremamente importante. Antes não existia no Brasil uma norma que compilasse esses instrumentos, que tutelasse o meio ambiente dessa forma. Ela também constitui um Sistema Nacional do Meio Ambiente, conhecido como SISNAMA, que é um sistema que veio criar órgãos para fiscalizar a atividade econômica no meio ambiente. É extremamente importante esse SISNAMA porque todos os órgãos ambientais estão relacionados, estão ligados a esse sistema, que facilita aí a proteção do meio ambiente e a fiscalização das atividades econômicas. Essa lei tem o objetivo maior de preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental, prioriza o desenvolvimento socioeconômico, não só o desenvolvimento econômico, não só o crescimento econômico, que é mais restrito ainda, ela prioriza um desenvolvimento socioeconômico, veja bem, desde 1981, tá, gente? Ela prioriza a segurança nacional, a proteção à dignidade humana, e, obviamente, como um principal diretriz dessa norma, compatibiliza desenvolvimento com a preservação. Então, desde 1981, no Brasil, a gente tem uma política nacional que visa compatibilizar. O que é compatibilizar? Harmonizar, equilibrar, que eu acho que é a palavra de ordem no momento. Equilibrar o desenvolvimento com a preservação. É óbvio que a gente precisa se desenvolver. Veja bem, gente, se a gente não tivesse internet, a gente não poderia estar, obviamente, aqui agora conversando e tendo uma aula de direito ambiental. Se a gente não tivesse energia, se a gente não tivesse todos os bens materiais para a gente sobreviver e ter uma subsistência básica, a gente não teria condições. Então, a gente precisa de um desenvolvimento, a gente precisa de uma nação bem desenvolvida, é uma nação que não só se preocupa com a questão econômica, mas principalmente, como eu falei no início do conceito, se preocupa com a questão humana, com a questão social e, óbvio, com a questão ambiental. Aquele discurso lá no início da Angela Merkel, né, economia verde, é justamente isso. Compatibilizar o desenvolvimento com a preservação ambiental. Além disso, essa lei impõe ao poluidor a obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados. Aquele que realiza uma atividade que vai causar um impacto,
portanto, tem a obrigação de reparar esse impacto, a gente vai ver isso no segundo encontro, salvo engano, e de pagar, né, de recuperar e indenizar os danos que ele causar com a sua atividade. No artigo 3º, eu sublinhei o artigo 3º, que é o mais importante, porque ele coloca o conceito legal de meio ambiente, sendo o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Isso quer dizer, gente, que o meio ambiente não deve ser preservado apenas para a garantia da vida humana. Também deve ser preservado para a garantia da vida humana, mas não só para a vida humana. Apesar das nossas leis serem antropocêntricas, porque basicamente defendem a garantia e tutelam a proteção da vida humana, existem constituições, por exemplo, de outros países como da Bolívia, como do Equador, de outros países da América Latina, que já estão configurando e tutelando, né, e protegendo os direitos da natureza. Porque no artigo 3º, inciso 1º dessa lei que a gente está estudando, fala que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas, ou seja, todas as formas, todos os seres vivos existentes num ecossistema também têm direito à proteção. Então, essa lei é muito importante, e isso pode dar aso para a garantia dos direitos dos animais, que alguns tribunais superiores no Brasil já estão garantindo os direitos dos animais, a gente vai ver isso aqui, de seres vivos, né, de vírus, de bactérias, de protozoários, de todos os seres vivos que existem num ecossistema, né, que devem conviver de forma harmônica, né, e devem garantir aí por lei a proteção. 3 conceitos básicos para vocês poderem começar a refletir dessa lei que eu separei é preservar e conservar. Tem a diferença aí entre preservar e conservar. Preservar, deixar intacto, e conservar, utilizar de forma racional o recurso ambiental para que ele não se esgote. Ou seja, preservar, eu não posso mexer naquele ecossistema. Se eu entrar, inclusive, em algumas áreas preservadas, eu já estou poluindo e causando um impacto. Conservar significa que eu posso explorar, eu posso utilizar, mas que eu tenha que utilizar de forma, como eu falei aqui nessa primeira coluna da esquerda, compatibilizando o desenvolvimento com a preservação. Eu não posso utilizar de forma desordenada, de forma desequilibrada, achando que os recursos ambientais são infinitos. Eles não são. Houve uma mudança na legislação a partir da Constituição de 88, de que os recursos ambientais antigamente eram tidos como infinitos, como, por exemplo, a água. Gente, para quem mora em São Paulo, tem outras cidades do Brasil, sabe que a gente já viveu uma crise da água, uma crise hídrica muito forte, né, que faltou água na torneira das nossas casas. Então é óbvio que o recurso ambiental ele se esgota. E de que forma a gente vai explorar esses recursos, porque, como eu falei, a gente precisa deles para sobreviver. De que forma a gente vai explorar esses recursos para que, justamente, eles não se esgotem, ok? Então, preservar e conservar. Poluição, um outro conceito bem importante que a gente vai falar sobre isso. Degradação da qualidade ambiental, direta ou indiretamente, não precisa degradar o bem, basta interferir na qualidade de vida ou no meio. Isso é muito importante, é um conceito bem abrangente, a gente vai voltar a falar sobre esse conceito, e degradar significa reduzir a qualidade do bem. Ou seja, se ele tem uma qualidade 100% e eu já realizo uma atividade econômica que eu vou degradar aquele bem e reduzir aquela qualidade, aquela eficiência daquele bem em 10, 15, 20, não importa quantos por cento, eu já estou causando poluição. É claro que tem limites na legislação, de eu poder utilizar aquele bem mesmo ocasionando a degradação. E óbvio que a minha atividade, a gente vai conversar sobre isso, atividades econômicas que impactam o meio ambiente, elas, a partir das legislações, elas têm o respaldo para poder explorar, mas sempre tentando aí recuperar o dano causado. E por último, o poluidor, que é a pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que lesiona ou simplesmente ameaça de lesão ao meio ambiente causando degradação. Ou seja, poluidor pode ser qualquer pessoa, tanto física, nós, pessoas naturais,
ou jurídicas, as empresas. Aqui a gente vai falar muito sobre isso, porque quando a gente falar de compliance, a gente vai justamente falar da responsabilidade das empresas. E essas empresas, tanto públicas quanto privadas, o próprio poder público pode ser responsabilizado, e é responsabilizado por danos causados ao meio ambiente, né? Mesmo ocasionando a degradação direta ou apenas ameaçando de degradação o bem ambiental, ok? Vou passar para a Constituição, porque esses primeiros slides são bem densos em termos de informação de lei, mas é importante a gente, pelo menos, recapitular isso, para a gente poder fundamentar nos próximos slides. Não se preocupem se estiver indo muito rápido, porque eu já estou preocupado com o tempo. A gente vai disponibilizar todo esse material para vocês por e-mail, ok? Como eu falei, a Constituição Federal de 88, conhecida como a Constituição Cidadã, a Constituição Verde, ela traz no seu bojo, no seu fundamento básico, o equilíbrio ambiental como um direito fundamental, um direito humano positivado na Constituição, prioriza a função social da propriedade, impõe responsabilidade por quem lesar o meio ambiente. E o principal artigo, que eu quero que depois vocês leiam com calma, estudem na casa de vocês, é o artigo 225, que fala: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Gente, esse artigo é muito importante, ele é a base do direito ambiental brasileiro atualmente. E a partir desse artigo, a gente pode extrair vários princípios de direito ambiental que a gente vai falar daqui a pouco. E aqui eu queria só destacar que, ao mesmo tempo que todos têm o direito a respirar um ar puro, por exemplo, a ter água na sua casa, encanada, e um esgoto, uma rede de esgoto sanitária, todos têm esse direito, né, a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, todos têm o dever. E aqui eu não queria tirar o dever da sociedade, principalmente. A gente tem uma herança no Brasil de esperar que tudo o poder público resolva na nossa vida. E a gente sabe que nem tudo o poder público resolve, principalmente em alguns governos que o poder público é totalmente omisso em relação a essa causa. Então, também é dever da sociedade, da coletividade, assim como do poder público, óbvio. E aí a gente tem que também entender, no artigo 225, relacionando com o princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, que é um princípio básico da ciência jurídica, de todo o nosso ordenamento jurídico, de todas as leis, o princípio da cidadania para a garantia desses direitos fundamentais, o artigo 3º, que fala dos objetivos da República Federativa do Brasil, erradicar a pobreza, marginalização, reduzir desigualdades, promover o bem de todos, sem preconceito, sem de origem, raça, sexo, enfim, qualquer outros tipos de discriminação. São objetivos muito complexos, principalmente no momento atual, para a gente poder atingir, mas são objetivos que têm a ver com a preservação do meio ambiente, porque a gente sabe que aonde a pobreza e a desigualdade se impera, a gente tem uma má qualidade de vida, e isso, portanto, influencia na questão ambiental diretamente. Artigo 5º, é óbvio, como eu falei para vocês, o direito à vida está diretamente relacionado com a questão ambiental, e aqui a gente fala da vida humana. O artigo 5º são direitos fundamentais da pessoa humana, né, não só da pessoa humana, mas também de pessoas jurídicas, porém aqui a gente está falando da vida humana. Então, preservar o meio ambiente é preservar o direito à vida também. E a gente tem aqui um instrumento jurídico que chama ação popular, que é uma ação judicial, que qualquer pessoa do povo pode ingressar no judiciário para proteger o meio ambiente, né, colocando aí como fundamentação uma ação popular contra ato lesivo ao meio ambiente. Então, qualquer ato de qualquer pessoa, seja poder público, empresa, qualquer pessoa que violar o meio ambiente, qualquer cidadão, não precisa ser advogado, qualquer cidadão pode ingressar com essa ação popular. E no artigo 170, a gente tem aí a ordem econômica financeira, né, que deve obedecer à defesa do meio ambiente. Esse artigo é primordial para a gente entender depois a questão do compliance, quando a gente for falar das empresas e da atuação do poder econômico frente à questão ambiental. Vou avançar rapidamente aqui, é só um slide para vocês depois pesquisarem,
sobre outras legislações ambientais, e a principal delas, que a gente vai falar bastante aqui, tem um encontro só sobre ela, que é a Lei de Crimes Ambientais, porque a gente está falando, vamos falar de compliance. Não tem como não falar de crimes. Quem conhece aí um pouco, já estudou sobre compliance, sabe que se originou justamente das leis criminais, né, das leis penais, o compliance, para evitar que as empresas fossem multadas caso descumprissem as leis. A gente vai falar sobre isso. E em 98 foi criada a Lei de Crimes Ambientais. Essa lei é extremamente importante porque ela estabelece vários crimes ambientais e responsabiliza tanto a pessoa física quanto as pessoas jurídicas, públicas ou privadas. Tanto o poder público quanto as empresas podem ser responsabilizadas por crimes ambientais. A gente vai falar sobre isso mais para frente. E aqui eu coloquei um rol básico, não existem só essas, tá, gente? São muitas leis. O arcabouço jurídico ambiental nesse país é extremamente complexo, extremamente vasto, inclusive algumas leis até entram em conflito entre elas, né, porque é justamente os interesses, né, dentro do Congresso que acabam aprovando leis que entram em conflito entre si, até leis inconstitucionais dentre elas, né. Bom, aqui rapidamente a Política Nacional de Recursos Hídricos, o Código Florestal, que foi alterado em 2012, a gente vai falar bastante sobre isso, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, que cria espaços territoriais protegidos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que extingue os lixões nas cidades, e até hoje, essa lei é de 2010, e até hoje os lixões ainda existem, e algumas prefeituras mantêm, mesmo de forma ilegal, os lixões, e o Estatuto da Cidade, aí, inaugurando até mesmo um novo ramo do direito, que é o direito urbanístico, porque meio ambiente urbano também faz parte do meio ambiente. Bom, princípios de direito ambiental. Aqui eu elenquei 10 princípios, são muitos princípios também em relação ao direito ambiental. E o que é um princípio? Para quem não sabe, quem não conhece, a gente estuda muito na área do direito os princípios, não somente leis, né, mas principalmente os ditos chamados princípios, que fazem parte, toda a ciência tem o seu princípio, né? A ciência jurídica tem os princípios do direito, e dentro dos ramos do direito a gente tem os princípios de cada ramo, os princípios do direito ambiental. Portanto, eu elenquei alguns aqui, eu vou pontuar alguns, mas eu coloquei sempre a lei ao lado, que eles podem ser encontrados, ok? Um princípio, gente, é a base, é o norte para uma ciência. E, portanto, é o que baseia todas as normas ambientais. No Brasil, obviamente, são esses os princípios que a gente tem que se ater. Portanto, quando um parlamentar, quando um deputado, um senador, um vereador cria uma lei, aprova uma lei, quando o Poder Legislativo aprova uma lei, eles têm que se atentar, uma lei ambiental, obviamente, eles precisam se atentar a esses princípios. O principal deles é o do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental da pessoa humana. Já falei isso aqui, artigo 1º, artigo 5º e 225 da Constituição, a interpretação que a gente faz sistemática desses artigos, garante e leva a gente a entender que o meio ambiente equilibrado é um direito fundamental. O que é um direito fundamental? Não vou aqui me alongar muito, mas tem uma grande discussão dogmática, né, teórica na ciência jurídica sobre direitos humanos e direitos fundamentais. Direito fundamental nada mais é o direito humano que é garantido no plano internacional para todas as nações que são signatárias da Declaração Universal de Direitos Humanos, de 48, são direitos humanos positivados no texto constitucional, ou seja, escrito na Constituição, quando eles são positivados, são direitos fundamentais, cláusula pétreas, aquelas cláusulas que não podem ser mudadas, né, para a garantia dos direitos básicos do ser humano. Ok? Então, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado um direito fundamental. O princípio da proibição do retrocesso socioambiental. Isso a gente vai falar muito, porque, infelizmente, atualmente a gente está passando por inúmeros retrocessos na questão ambiental, e esse princípio fala, está no artigo 2º da Lei 6938, fala justamente que, em termos ambientais, a gente não pode andar para trás, principalmente na questão ambiental. A gente não pode flexibilizar a preservação. Pelo contrário, a gente tem que avançar com a preservação. Ok? Então, o princípio do retrocesso é que a gente não pode
retroceder e flexibilizar ou até mesmo desproteger. A gente tem que caminhar para frente, a gente, pelo contrário, tem que aumentar essa proteção, não só ambiental, mas social, porque, como eu falei para vocês, a dimensão social não está desatrelada à questão ambiental. Pelo contrário, elas sempre caminham juntas, assim como a dimensão econômica também, como eu falei no início. Ok? Então, esse princípio é extremamente importante e a gente vai ver que ele está sendo muito descumprido atualmente, principalmente se a gente analisar algumas leis que estão sendo aprovadas no nosso país. Ok? Princípio do usuário pagador e do poluidor pagador. Disposto também, vejam que a maioria está nessa lei 6938, que é a lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Esse princípio do usuário pagador e do poluidor pagador diz que o ônus de quem usa o recurso ambiental e de quem polui o meio ambiente é justamente do usuário e do poluidor. Eles que têm que arcar, eles que devem ser responsabilizados por usar o meio ambiente e por poluir o meio ambiente. A responsabilidade, a gente vai falar muito sobre isso no próximo encontro, que a gente vai falar sobre a responsabilidade jurídica em matéria ambiental. Princípio da precaução, muito importante, é a base do direito ambiental, na verdade todos, né, eu sou suspeito para falar, mas todos são muito importantes, e o princípio da precaução significa dizer, se eu tiver uma atividade econômica, se eu for construir um shopping center, se eu for construir uma hidrelétrica, se eu for, enfim, construir um posto de gasolina, se eu tiver uma instituição financeira, se eu for abrir uma agência publicitária, qualquer tipo de atividade econômica que possa impactar o meio ambiente, eu tenho que analisar aquela atividade e determinar quais são os danos que ela pode ocorrer no meio ambiente. Mesmo que eu não saiba quais são os danos, e aqui o princípio da precaução, dano incerto, às vezes eu não tenho como prever qual é o dano que vai acontecer. Às vezes acontece um acidente, acontece um imprevisto no meio do percurso, mesmo assim eu tenho que me preocupar sempre na proteção ambiental. Outro princípio extremamente importante, que está junto com a da precaução, é a prevenção. Sabendo qual é o dano que eu vou ocasionar, portanto, eu tenho que me prevenir, ou se não conseguir evitar aquele dano, eu tenho que recuperá-lo. Né? Por exemplo, quando eu vou implementar uma atividade agropecuária, eu provavelmente, se eu for criar gado, eu vou ter que desmatar aquele pedaço de terra e, portanto, eu vou ter que, obviamente, através da lei, vou ter que reflorestar, digamos assim, fazer o manejo florestal daquela área. Princípio da função socioambiental da propriedade. É um princípio extremamente importante, também aqui a fundamentação eu coloco para vocês, um princípio que é base do direito ambiental, é um princípio que está disposto no artigo 5º, a função social da propriedade, e aqui a gente já fala da função socioambiental, porque eu não posso fazer o que eu bem entender, mesmo que a propriedade seja minha, que eu seja o proprietário, que eu tenho o título daquela área, eu não posso fazer o que eu bem entender com a propriedade, porque ela tem reflexo social, eu não vivo numa bolha, eu não vivo isolado, eu não vivo numa ilha, e mesmo que eu vivesse, né, a gente sabe que em termos ambientais não há fronteiras, então o impacto que eu posso ocasionar no meu bairro, na minha cidade, ou no meu país, pode refletir em outros ecossistemas, em outros países, em outras cidades, ou mesmo no meu vizinho. Então eu preciso ter essa preocupação, né, da função socioambiental da propriedade. O princípio da informação e participação é porque a sociedade como eu falei no artigo 225, é a principal detentora do meio ambiente equilibrado. Ela tem o direito, né, é um direito difuso, um direito coletivo, inclusive, que é um outro conceito do direito ambiental. Então, a ela cabe ter direito a toda e qualquer informação a respeito do que está se fazendo no meio ambiente. E cabe à sociedade também participar das decisões, até mesmo políticas, ok? A respeito do que se realiza no meio ambiente, as atividades econômicas, as políticas públicas, etc. E, por fim, o princípio do desenvolvimento sustentável, no artigo 225 da Constituição, que é aquele desenvolvimento, como eu falei no início, com aquele tripé da sustentabilidade econômico, social e ambiental, e que visa a proteção do meio ambiente para, principalmente, as futuras gerações, ok? Bom, vou introduzir rapidamente as espécies de meio ambiente. Para quem não sabe, quando a gente fala de meio ambiente, é um assunto muito abrangente e, portanto, a gente está falando de pelo menos 4 espécies de meio ambiente. Aqui a gente mais conhece o meio ambiente natural, aqui no círculo verde. O meio ambiente natural, portanto, são os ecossistemas, né? São a flora, a fauna, todos os elementos que existem na natureza sem a construção ou sem
a mão do homem, do ser humano. Okay? Então, são os elementos naturais do ecossistema. O meio ambiente urbano, portanto, ou o meio ambiente artificial, é aquele meio ambiente em que, portanto, tem a intervenção humana, e, por conta disso, é aquele meio ambiente construído ou edificado, ou seja, as cidades. Né? As cidades são construídas, né, por seres humanos e, portanto, fazem parte do meio ambiente também, não só as árvores que existem na cidade, que é o meio ambiente natural, mas o próprio, as ruas, os edifícios, né, os prédios e etc., né, os viadutos, os túneis e todos o que compõe o meio ambiente urbano. O meio ambiente cultural, sendo aquele meio ambiente também garantido na Constituição, artigos 215 e 16, que são todas as formas de manifestação de um povo, através da sua cultura, do seu folclore, da sua arte, e todos os meios que esse povo pode se expressar. Também é garantido como meio ambiente cultural. Um exemplo, a quem mora na cidade de São Paulo, por exemplo, a Festa da Quirupita, que é um patrimônio de um bairro aqui específico, que é no Bexiga, salvo engano, né, que há uma comemoração a respeito dos descendentes das famílias de italianos no Brasil. Também a gente tem o Círio de Nazaré em Belém, por exemplo, que é uma festa religiosa, como patrimônio cultural da humanidade, que acontece todo mês de outubro. Inclusive, não se sabe se vai haver esse ano, justamente por conta da pandemia, porque é uma festa religiosa que ocorre com 2 milhões de pessoas na rua. Vocês imaginem, num momento de isolamento social, como isso pode se dar. Então, o meio ambiente cultural também faz parte do meio ambiente. E, por último, o meio ambiente do trabalho, que tem a ver com os direitos da vida e a segurança do trabalhador no seu meio ambiente do trabalho, aonde ele trabalha, seja no campo ou na cidade, seja no meio rural ou na área urbana. Né? Então, também um outro meio ambiente garantido aí. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala desses 4, pelo menos. E aqui, só para ilustrar, não vou me alongar muito também, apesar de eu não ser fotógrafo, eu gosto muito de fotos, e todas essas fotos são minhas, por isso que eu não coloquei a fonte. E aqui na primeira foto da esquerda em cima, é uma foto numa feira, próximo da minha casa, que infelizmente agora está suspensa também, não estou conseguindo ir à feira por conta do isolamento. E é o meio ambiente do trabalho dessas pessoas, né? Representa aí o meio ambiente do trabalho, onde as pessoas feirantes vão lá e comercializam seus produtos, etc. As pessoas aí trabalhando, vendendo pastel. Inclusive, estou com muita saudade de comer um pastel de queijo, que eu gosto muito dessa feira. Aqui do lado direito, a Avenida Paulista, obviamente vocês devem reconhecer pela foto. Eu tirei essa foto ali no Sesc da Paulista, lá na vista, lá em cima, e aqui representa, claro, o símbolo maior da urbanização no Brasil, representa o meio ambiente urbano com toda a sua área construída. Aqui embaixo, acho que vocês devem ter identificado, é o Pelourinho, na Bahia, em Salvador. Fui num congresso de Direito Ambiental em 2016, em Salvador, e aí conheci também o Pelourinho, e estava tendo uma apresentação do Olodum, e tirei essa foto, achei bem bonita, para ilustrar. E o meio ambiente cultural, porque é uma forma de manifestação de um povo. O Pelourinho também é tombado como patrimônio da humanidade, todos os seus prédios edificados, a sua cultura, a sua música, os seus filmes, né, tudo faz parte do meio ambiente cultural. E aqui ao lado, uma vista de uma praia lá em Ubatuba, que eu gosto muito, que chama Itamambuca. Gosto muito daquela região, é muito bonita, no litoral norte de São Paulo. Para quem não conhece, vale a pena. E aí a gente tem o meio ambiente natural, com essa exuberância de montanhas da Mata Atlântica, né, com vegetação nativas ainda preservadas, com a praia, com os recursos hídricos, o mar, o oceano e etc. Só para ilustrar para vocês. E aí eu começo, então, falando dos instrumentos de proteção ambiental que a gente separou para estudar e analisar hoje. A gente tem 2 grandes instrumentos principais, ok? Não vou entrar nos demais, porque, salvo engano, são 10 ou 12 instrumentos que a Política Nacional do Meio Ambiente traz, mas eu separei 2 principais, porque eles vão estar relacionados, principalmente, com as unidades que a gente vai ver sobre compliance quando falar sobre empresas. Porque é justamente essa ligação que a gente quer fazer com o direito ambiental e o compliance. Quando um empreendedor, seja um empresário, seja pessoa física, seja uma pessoa jurídica, uma empresa, uma organização, enfim,
Quando alguém vai realizar uma atividade econômica, o que é uma atividade econômica, gente? É aquela atividade, né, que vai impactar, obviamente, na sociedade, vai impactar na economia de um país, de uma cidade, de um bairro, de uma comunidade, e justamente visando aí a exploração de recursos ambientais, visando até mesmo o lucro. A gente tem até aí a questão a atividade empresarial, né, que a gente chama, visando o lucro, disponibilizando produtos e serviços na sociedade, visando o lucro, que é o conceito de atividade empresarial. Mas não só a atividade empresarial, uma atividade econômica mais, de uma forma mais abstrata, é justamente aquela que impacta na ordem econômica e financeira de uma sociedade. E é claro que se a gente propõe como empreendedor qualquer atividade econômica, é muito provável que vá ocasionar algum dano ao meio ambiente. Então, o empreendedor, ele precisa obedecer a dois grandes instrumentos de proteção ambiental que estão dispostos na Política Nacional do Meio Ambiente, como o Estudo de Impacto Ambiental, que a gente chama EIA, e o licenciamento ambiental, que é o próximo que a gente vai ver. Bom, o Estudo de Impacto Ambiental, ele está previsto no artigo 9º, inciso 3º da Lei 6938, né, a Política Nacional do Meio Ambiente, e o objetivo desse estudo é compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente. Eu vou já explicar como ele funciona. O EIA, portanto, mais conhecido, né, a sigla, também visa impedir ou mitigar o dano ambiental de atividades que ocasionem poluição. O estudo deve conter uma análise contínua, sistemática e interdisciplinar do empreendimento e dos possíveis danos. Esse estudo, esse instrumento de proteção, está previsto na Lei de 81. E a Constituição de 88, obviamente, positivou, né, garantiu esse instrumento como um direito da sociedade, obviamente, para que todos que realizem uma atividade possivelmente degradadora do meio ambiente tenham a obrigação de realizar esse estudo antes de implementar, portanto, a sua atividade. Então, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 5º da Constituição, coloca: compete ao poder público exigir, na forma da lei, para instalação, desculpa, aqui faltou uma sílaba, instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Ok? Então, é um estudo que deve ser feito pelo empreendedor, por isso que eu coloquei aqui, é ônus do empreendedor. Por exemplo, se eu for construir um shopping center, a construtora ou a detentora do empreendimento, a empresa de engenharia civil do empreendimento, precisa realizar um estudo de impacto ambiental ou de vizinhança, que a gente chama, que é o instrumento na área urbana, para saber quais são os impactos que aquele empreendimento vai causar naquela vizinhança. Se eu for construir, por exemplo, um campus universitário novo, e aí falando para os nossos alunos da Unifesp, o campus Quitaúna, que é um novo campus que está sendo construído, e a gente espera que dentro em breve seja finalizado, também a Unifesp, como uma empreendedora, nesse caso, de uma construção de um novo campus, precisa fazer um estudo de impacto ambiental daquele empreendimento. Se eu for construir uma hidrelétrica, se eu for construir um viaduto, se eu for construir um hospital, se eu for construir uma escola, se eu for implementar uma atividade no campo, agropecuária, madeireiras, mineração, enfim, qualquer tipo de atividade que vá ocasionar um possível impacto ao meio ambiente, eu como empreendedor, eu como empresa, pessoa física ou jurídica, né, preciso realizar esse estudo por conta própria. Eu contrato uma equipe, se eu não tiver condições de realizar o estudo, porque ele é bem minucioso. Tem uma lei, inclusive a resolução 1 de 86 do CONAMA, que determina a realização desse estudo. Eu preciso contratar uma equipe para realizar esse estudo da área. O que a minha atividade pode ocasionar no meio ambiente? Quais são os possíveis danos que eu posso cometer? Ok? A finalidade desse estudo é que eu apresente para o órgão ambiental esse estudo, para que ele emita um juízo de valor, uma avaliação favorável ou não,
ok? Ao meu estudo, para que no futuro ele possa me dar a licença. O que é a licença? É o próximo instrumento que a gente vai ver, ou seja, é a autorização para eu começar a fazer a minha atividade. Sem esse estudo, é óbvio que eu não tenho condições de apresentar para o poder público um documento, inclusive, né, um estudo bem minucioso, como eu falei, para que o poder público aprove a minha atividade. Porque, como eu falei, não adianta se eu sou o dono da propriedade e eu posso fazer o que eu bem entender com ela. Não é assim que funciona em termos ambientais. Por mais que eu seja dono, se eu quiser explorar aquela atividade e realizar algum tipo de empreendimento, eu preciso da autorização do órgão ambiental responsável. Ok? Se eu não fizer isso, eu estou incorrendo, inclusive, em crime ambiental. Ok? Então, é o ônus do empreendedor e, no final desse estudo, eu preciso elaborar um relatório de impacto ambiental, a qual dará publicidade para que a sociedade tome conhecimento sobre essa atividade, porque é a principal detentora, né, através do princípio da informação e participação, do que está sendo feito no meio ambiente. Então, é importante também que eu faça um relatório mais resumido, básico, com linguagem clara, acessível, para que todos do povo possam conseguir ler e entender o que está sendo feito. Aqui, só para que vocês entendam, eu primeiro preciso angariar as informações gerais da minha área, descrever o meu projeto. Funciona muito bem quem trabalha com engenharia ambiental, eu acho que também já deve ter tido contato com isso, os engenheiros ambientais. Quando você vai construir, inclusive, um projeto, os engenheiros civis, as engenharias, de uma forma geral, precisam, obviamente, estruturar um projeto, e esse projeto precisa ter essas informações da área de influência, quais são as vegetações nativas que existem, quais são os seres vivos, quais são, se tem rio, se tem terra indígena, se é área urbana, se não é, que é o diagnóstico ambiental. Analisar os possíveis impactos que eu posso ocasionar com aquela atividade e propor aí, obviamente, algumas medidas para diminuir esses impactos, medidas mitigadoras. E aí, claro, no final, como eu coloquei aqui no quadradinho à direita, embaixo, elaborar esse relatório de impacto ambiental. Aqui, como exemplo, eu trouxe o EIA-RIMA de Belo Monte, que foi a Belo Monte, para quem não sabe, uma hidrelétrica, que foi construída no Rio Xingu, no estado do Pará, que eu coloquei ao lado. A construção começou em 2011 e ela começou a funcionar a partir de 2015, sendo que esse projeto ele foi aprovado inicialmente sob fortes críticas, porque impactou diretamente comunidades indígenas, principalmente algumas tribos lá do Rio Xingu, como também quilombolas, etc. E isso impactou uma forte crítica da mídia, da sociedade, das ONGs, de uma forma geral, e o licenciamento e implementação envolveram várias violações de acordos internacionais, de proteções constitucionais e da legislação brasileira. Aqui também foi de um site Amazônia Real, que eu tirei. Aqui a capa do relatório de impacto ambiental, que foi produzido pela Eletrobras, que é a empreendedora deste projeto, que é um conjunto de empresas públicas que fazem parte. E o estudo, eu destaco aqui 3 grandes empresas, porque a gente vai falar muito de empresa, né, nos próximos encontros, que vocês devem conhecer muito bem, porque elas são muito famosas: Andrade Gutierrez, Camargo Correia e a mais conhecida de todas, a Odebrecht. Então, essas 3 grandes empresas que elaboraram um estudo de impacto ambiental para a Eletrobras poder pedir a autorização do governo para que fosse implementado e construído a Belo Monte, a hidrelétrica lá no Rio Xingu. E, obviamente, a gente não precisa aqui, né, adentrar muito nessa discussão, mas por que foi sob fortes críticas? Porque essas empresas também tinham interesses aí econômicos, obviamente, né, para realizar esse empreendimento, e aí acabaram violando alguns acordos internacionais, algumas legislações. Licenciamento ambiental é um outro instrumento de proteção ambiental disposto na Lei 6938, em que o órgão público deve estabelecer condições, restrições e medidas de controle ambiental a serem obedecidas pelo empreendedor para obter a licença. O que é a licença? Não vou entrar aqui muito numa discussão jurídica, mas licença é um ato administrativo do poder público que tem a característica de autorização, ou seja, quando eu, empreendedor, já realizei o meu estudo de impacto ambiental, já apresentei para o órgão e disse: olha, órgão, analisa meu estudo,
e, se for favorável, eu vou começar a pedir a autorização para começar a implementar a obra. Essa autorização é o licenciamento ambiental. É um outro passo, é um processo administrativo, porque é dentro de um órgão ambiental, é um segundo passo para eu começar a implementar a minha obra, o meu projeto, a minha atividade econômica. E nesse segundo passo, eu preciso, obviamente, determinar quais são as medidas mitigadoras. Medidas mitigadoras são quais são as medidas que eu vou tomar para diminuir o meu impacto, porque é óbvio que algumas atividades vai impactar, é impossível não impactar. Então, eu preciso determinar quais são as medidas que eu vou tomar para diminuir esse impacto ambiental. Também na Constituição Federal tem um artigo que regulamenta, essa medida está sendo discutida muito na Câmara dos Deputados e no Senado. Eu vou já apresentar para vocês 2 propostas de lei que estão sendo debatidas, e também tem essa Lei Complementar 140 de 2011, que define o que é licenciamento ambiental. Procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidores, capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Então, esse é o conceito legal de licenciamento ambiental. E aí, quais são as atividades que estão sujeitas a esse licenciamento? Ou seja, quais são as atividades que devem solicitar o licenciamento ambiental para o poder público? Na Resolução 237 de 97, do CONAMA, existe um anexo 1, que é no final da lei, que enumera quais são as atividades econômicas que impactam o meio ambiente, que, portanto, precisam de autorização do poder público. Quando eu vou construir um hospital, quando eu vou construir um condomínio, quando eu vou construir um posto de combustível, principalmente as grandes atividades econômicas que impactam, mineração, madeireira, atividade agrícola, de uma certa forma, agropecuária, extrativismo, todas essas grandes atividades que extraem, que exploram diretamente o recurso ambiental, principalmente elas precisam. Mas se eu for construir uma ponte, se eu for, às vezes, abrir uma estrada, construir um rodoanel da vida, construir um túnel, construir um metrô, uma estação de trem, todas essas atividades também estão sujeitas ao licenciamento ambiental. A obrigatoriedade, porque essas atividades, elas obviamente impactam o meio ambiente. Então, é uma obrigação do empreendedor realizar o estudo de impacto, e o estudo aprovado, portanto, ele tem que solicitar o licenciamento. E o licenciamento tem 3 fases, a gente vai já falar delas. A competência para licenciar, e aqui é uma grande confusão na nossa legislação brasileira, porque matéria de competência ambiental é realmente um Deus nos acuda, porque todos os órgãos têm competência administrativa, de acordo com a Constituição Federal, de fiscalizar e autorizar as atividades, e às vezes, porque se o órgão autoriza uma atividade que está ilegal, o órgão ou o agente público que assinou aquela licença, como o secretário de Meio Ambiente, o ministro do Meio Ambiente, enfim, podem ser responsabilizados. Né? É crime ambiental se um secretário do meio ambiente assina um documento que aquela atividade está ilegal. Então, portanto, às vezes os órgãos eles ficam demandando para um ou para outro para que não sejam responsabilizados, mas a lei determina, em algumas situações, qual é o órgão, claro. Quais são eles? Se for um empreendimento a nível federal, do Poder Público Federal, ou que esteja em áreas federais, como terras indígenas, como as unidades de conservação federal, é o IBAMA e o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que são os órgãos federais linkados com o Ministério do Meio Ambiente, que são responsáveis por conceder a licença. Na esfera estadual, se for, por exemplo, uma rodovia dentro de um estado, se for um hospital público do governo, se for uma universidade estadual, se for uma escola, enfim, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado, e no caso de São Paulo, a CETESB, que é a Companhia de Licenciamento Ambiental, né, que é o órgão responsável para conceder as licenças no Estado de São Paulo.
E a nível municipal, no órgão municipal, que seria a Secretaria do Meio Ambiente do município, daquela cidade que o projeto está vinculado. Eu não vou adentrar aqui, de fato, explicar a competência de cada um, porque isso daria um outro encontro. Mas aqui eu só quis, obviamente, colocar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso ou outro ponto, me mande por e-mail que a gente pode conversar e trocar uma ideia sobre o assunto, ok? E aí, partindo já para os finalmente da nossa aula, eu coloco aqui três fases do licenciamento ambiental dispostos na lei, que a gente chama aqui a primeira fase a licença prévia, ou LP. A segunda fase, a licença de instalação da atividade, ou ALI. E a terceira fase, a licença de operação da atividade, ou ALO. Cada fase, você tem que cumprir com condicionantes que o órgão ambiental vai te impor para você passar, tipo um videogame, você só vai passar para a próxima fase se você cumprir com o que a fase anterior te obriga. Então, você vai passar da LP para a LI se você cumprir com o que for disposto na LP. Se você vai passar da LI para a LO, se você cumprir o que está disposto na LI, e assim sucessivamente. O que é a prévia? A prévia, eu só vou mostrar que o meu estudo foi aprovado, eu não vou nem tocar na minha propriedade, eu não vou nem começar a fazer nada, apenas vou pedir para que o órgão ambiental analise o meu estudo, já foi aprovado, o estudo já foi analisado pelo órgão, e aqui, portanto, ele vai aprovar a localização do meu empreendimento. O órgão público vai dizer, olha, você já tem na licença prévia, você está ok, essa área é capaz de suportar o seu empreendimento. É basicamente isso que o órgão vai dizer. Na licença de instalação, ele vai falar, olha, você agora pode começar a construir. Então, vamos colocar a mão na massa, vamos começar a construir a nossa atividade e, portanto, vamos para a parte da engenharia, mesmo se for o caso, né, de construção de uma ponte, de um viaduto, de uma hidrelétrica, se for para desmatar uma área, vamos colocar a mão na massa e começar realmente a construção do empreendimento, a instalação dos equipamentos, conforme, obviamente, o projeto que foi aprovado na LP. Na licença anterior. Qualquer alteração eu tenho que informar o órgão ambiental. Imaginem, quando a gente vai fazer uma reforma da nossa casa, né, a gente às vezes altera o projeto, você imagina a construção de um campo de futebol. Né, o que aconteceu no Itaquerão, aqui em São Paulo, né, no campo de futebol lá do Corinthians Itaquera, né, que obviamente houve muitas modificações, foi a tempo recorde a construção por conta da Copa do Mundo, não ficava pronto o empreendimento, e aí a empresa que estava construindo, a construtora, acabou solicitando aí a autorização rápida em tempo recorde dos órgãos ambientais, e obviamente que isso tem muita influência econômica, claro, e política, obviamente também. E a última licença é a LO, que seria a licença de operação, que aqui é a autorização para eu começar a funcionar a minha atividade. Ou seja, vou inaugurar o meu hospital, vou inaugurar o meu estádio de futebol, vou inaugurar a minha ponte, vou inaugurar a minha estação de trem, vou inaugurar a minha mineração lá na área que eu estou fazendo. Então, aqui é justamente para a gente começar a colocar em atividade, em funcionamento, né, em operação, como a gente fala. Licença ambiental de operação, emitida pelo governo do estado de São Paulo, aqui a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, para a CPTM, não sei se quem não é de São Paulo, não sei se sabe o que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. O que aconteceu nessa situação? A CPTM estava fazendo uma reforma, uma construção, na verdade, da estação Nova Tamanduateí, que é a linha 10 turquesa do trem, para ligar até a Estação da Luz. E na região da construção dos trilhos do trem, aqui está a caracterização do projeto, a identificação do empreendedor, né, o endereço, a identificação do empreendimento, a caracterização do empreendimento, a modernização das instalações da linha 10 turquesa, etc. O que se verificou nessa licença ambiental? Vou passar aqui. Verificou-se que a área que a CPTM ia construir esses trilhos era uma área contaminada, havia uma poluição do solo, e, portanto, a CPTM teria que descontaminar essa área por resíduos químicos, tóxicos, ou até mesmo por estar próximo do Rio Pinheiros, ali Rio Tietê, enfim.
E aí, portanto, ela deveria despoluir essa área. E por último, determinar a medição, olha aqui, ele coloca, medição dos níveis de ruído a serem realizadas pela operação plena da linha. Vocês sabem que o trem, principalmente quem anda de trem, eu ando de trem, vou para a Unifesp, Osasco, de trem, vocês sabem que o barulho, às vezes, é infernal para quem mora próximo dos trilhos, né, das estações. Então, portanto, a empresa, a CPTM, precisou demonstrar aí a poluição sonora, se os ruídos estavam determinados pela lei, se não ia ocasionar uma poluição sonora, além da poluição do solo, que ela deveria regulamentar para poder implementar a sua atividade. Então, aqui é só um exemplo básico de um documento de licença de operação que eu tirei no site aqui, ó, no site da CPTM, vocês podem ver, ok? É um documento que vocês podem consultar, que está assinado pelo agente público que faz parte que dá essa autorização da licença de operação. Esse é um documento público, qualquer pessoa pode ter acesso, porque, principalmente, como eu falei, obviamente, é obrigação do poder público divulgar esses documentos, porque a sociedade, de uma forma geral, como eu falei, tem o direito à informação do que está realizando no meio ambiente, ok? Sem mais delongas, eu queria finalizar esse primeiro encontro com esse provérbio indígena que eu gosto muito e que diz muita coisa no momento atual que a gente vive. Diz assim: só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio for poluído, é que o homem perceberá que não pode comer dinheiro. Então, é um provérbio que eu queria deixar, não vou entrar aqui na discussão, queria deixar para que vocês refletissem, para que vocês pensassem sobre esse provérbio indígena. Eu não sei qual é o autor, quem souber me fala. Já pesquisei, inclusive, e acho que não consegui achar a fonte na internet, mas se vocês colocarem isso em vários sites, em várias ONGs utilizam, ok? Isso eu queria deixar no ar, para que vocês reflitam, para que vocês pensem, para que vocês possam criticar, enfim, alguma coisa a respeito do que a gente conversou hoje, para que vocês possam imaginar, na verdade, aproveitar esse momento atual que a gente vive para refletir a respeito das questões ambientais que são tão caras à sociedade e à humanidade, ok? E por último, para finalizar mesmo, prometo, aqui eu coloquei algumas referências desse encontro, que a primeira delas é um texto que está disponível nesse site aqui. Eu tive a preocupação sempre de colocar o site para vocês terem acesso, mas eu posso encaminhar também, se for o caso, por e-mail, mas aqui é só vocês entrarem nesse site, já testei, e vocês conseguem ter acesso a esse, é um artigo científico, aqui está a referência, que fala sobre o Estado e o meio ambiente. Como concretizar um Estado de direito ambiental. Eu acho que é um artigo que resume, de fato, o que a gente falou hoje, né, com a preocupação de garantir não só um Estado de direito, né, está lá no artigo 1º da Constituição da República, que o Brasil, formado pela União indissolúvel dos seus Estados, constituído como um Estado democrático de direito, apesar de que, né, atualmente é discutível bastante se a gente vive realmente num Estado democrático. Porém, de que direito a gente está falando? Dos direitos fundamentais, principalmente aqui de um direito humano fundamental, que é o direito ao meio ambiente equilibrado. Então, que seja um Estado de direito ecológico, como o José Rubens Morato Leite coloca, que é um outro doutrinador que eu gosto muito. Que seja um Estado de direito que priorize essa consciência biocêntrica, essa consciência ecológica, de todos os seres vivos que vivem nos ecossistemas, né? Então, acho que esse é um texto bem interessante. Aqui é o link do primeiro vídeo, para vocês verem, de Belo Monte, para ilustrar a questão do estudo de impacto ambiental. Vejam, é bem legal esse vídeo, é bem impactante. E aqui o segundo vídeo, que foi realizado também por uma ONG, está aqui o site, licenciamento ambiental. O que é e por que é importante? Acho que também é interessante a gente falar, que ilustra muito bem, de forma bem simples, o licenciamento ambiental. E todo o encontro, gente, eu vou finalizar com uma dica cultural, que eu chamo que é a dica do dia, e quem não viu, por favor, veja.
está aí disponível também na internet, eu acho que tem até no YouTube, o filme da Julia Roberts, chamado Erin Brockovich, que é muito legal e vai falar bastante sobre essa questão da responsabilidade das empresas, que é o que a gente vai falar na próxima encontro. É um filme que já faz bastante tempo, acho que mais de 20 anos, eu já vi há muito tempo, quando eu era ainda estudante na faculdade de Direito, e me apaixonei por a questão ambiental por conta desse filme, porque ela não é advogada, mas ela trabalha no Ministério da Advocacia, que vai pesquisar por que em determinada comunidade as pessoas estão morrendo. E aí ela descobre que elas estão sendo intoxicadas por substâncias químicas que são despejadas no meio ambiente por uma empresa. E aí ela vai até pegar, analisar aí a água que as pessoas comem, a comida, a água que as pessoas consomem, tudo, para poder chegar na empresa e responsabilizar a empresa por crime ambiental. Muito interessante também, e aí fica a dica para quem quiser. Ok? Quem quiser trocar ideia por e-mail, quem quiser mandar, seguir o Instagram, eu já vi aqui no celular que várias pessoas começaram a seguir o Instagram do Diálogos.ambientais, o canal do YouTube Diálogos Ambientais, quem quiser mandar mensagem, direct, tem o meu Facebook, que é o meu nome, Dan Levi, quem quiser me adicionar no Facebook, eu sempre compartilho coisas também, fiquem à vontade. A ideia foi justamente essa, de compartilhar conhecimento, e sem vocês não haveria aula. Então, eu que agradeço, estou vendo aqui, muito obrigado, que aula bacana, que aula legal. Se houve alguma falha, se houver alguma crítica, alguma sugestão, encaminhe, porque eu quero sempre melhorar nos próximos encontros que a gente tiver. E eu queria deixar um forte abraço a todos que estão aqui me ouvindo, ou que já se foram, né, saíram, porque tiveram que sair, dependendo da hora. E um abraço e, por favor, fiquem em casa, quem puder ficar. Ok, gente? Muito obrigado e boa noite. Boa quarta-feira e até o próximo encontro. Tchau, tchau.